Olá, dimensionistas, tudo bem? Eu sou Alex Yamazaki e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e 2021. Tivemos de ontem para hoje aí as quartas de final do feminino, com muitas surpresas entre as favoritas, algumas nem tanto também. Os Estados Unidos, sim, como favoritos, avançando para as semifinais. E a gente vai falar muito sobre esses 4 jogos que aconteceram do feminino, relembrar quais são os jogos dessa madrugada, dessa manhã de quinta-feira, os 2 jogos da semifinal do masculino também, que também fizemos a análise já. Você pode conferir toda a análise das semifinais do masculino aqui no cardzinho aqui em cima. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vamos lá falar sobre o basquete feminino, sobre as quartas de final feminina, sobre os 2 jogos definidos das semifinais. No primeiro jogo das quartas de final, a China foi surpreendida pela Sérvia, que venceu por 77-70. Foi uma partida bem parecida nos números e que a China até tinha certa vantagem na entrada do último período. Elas venciam por 58-49, 9 pontos de vantagem para as chinesas. Só que com 2 minutos de último quarto, essa vantagem já tinha sumido, o placar já mostrava 58-58. Ou seja, as sérvias conseguiram uma sequência de 9 pontos seguidos para deixar o placar igual. As duas seleções então foram alternando vantagem, foram mantendo-se as duas no jogo até chegarmos aos 70-70, faltando 2 minutos para o fim do jogo. Então, as sérvias conseguiram encaixar uma sequência de 7 pontos sem que a China pontuasse, fazendo esse 77-70 e aniquilando as chances das chinesas de chegarem às semifinais. A China acabou cometendo mais erros, mais turnovers e teve mais bolas roubadas do que as sérvias. As sérvias acabaram roubando mais bolas com isso. O aproveitamento também não foi muito legal por parte das europeias, mas essa quantidade de roubadas de bola, essa quantidade de erros das chinesas acabou gerando um momento psicológico melhor para as sérvias, que aproveitou essa sequência final, embalou e deixou as chinesas para trás, mandou as chinesas para casa, para fora dos Jogos Olímpicos. 2 destaques então pela seleção da Sérvia, a Jelena Bruk, que fez 18 pontos, e também a Sonja Vacic, que ela fez 16 pontos e pegou 10 rebotes, um duplo-duplo para ela. Pelo lado das chinesas, a Yueru Lee, que eu tinha comentado que era pivô, que o jogo talvez pudesse depender bastante dela, já que a China vinha pontuando bastante do garrafão, ela foi parada pelas sérvias. Ela não conseguiu pontuar muito bem, foi um jogo abaixo da média para ela. Ela conseguiu somente aí 12 pontos e 6 rebotes, abaixo de todas as outras partidas da competição que ela fez. O segundo jogo da noite não teve muita surpresa, foi uma lavada dos Estados Unidos sobre a Austrália, 79-55, mais de 20 pontos, 24 pontos de vantagem no placar final para os Estados Unidos. Foi um banho nas estatísticas, foi um grande jogo. Não tivemos um grande jogo, por incrível que pareça, da ala que a gente comentou, da A'ja Wilson. Ela fez poucos pontos comparados com as outras partidas. Ela fez apenas 10 pontos. E com essa lavada que os Estados Unidos foi construindo, elas fizeram 3 quartos muito intensos e no último elas até puderam relaxar, deixar a partida fluir, fizeram apenas 11 pontos, mas conseguiram a vitória com tranquilidade. A A'ja Wilson, como a gente falou, não foi muito acionada, ela fez 10 pontos somente, para quem vinha tendo médias altas e até duplo-duplos feitos aí. Ela teve uma média baixa de pontos, fez 10 pontos. E outras 2 que já atuam mais dentro do garrafão, a ala pivô Breanna Stewart e a pivô Brittney Griner foram muito bem. A Breanna Stewart fez 23 pontos, enquanto a Griner fez 15. Então, somando com os 10 pontos também da A'ja Wilson, que acabou tendo pontos importantes, mesmo não tendo o destaque na sua atuação como principal característica, foram muito bem coletivamente os Estados Unidos e mostraram força aí para ser uma das principais candidatas à medalha, talvez, quem sabe, ao título. Na terceira partida da noite, nova surpresa, as japonesas venceram as belgas por 86-85. Que final de jogo maluco, amigos!
Que final de jogo excepcional. Faltando 9 minutos para acabar o jogo, as belgas venciam por 9 pontos de diferença, 70-61. As japonesas conseguiram uma boa sequência e empataram a partida, levaram ao empate. Depois de empatar a partida, as japonesas conseguiram se manter ali no jogo, não chegaram a passar na frente do placar, mas sempre se mantiveram ali próximas da pontuação que a Bélgica vinha fazendo. Foi só no finalzinho, a 16 segundos do fim, que a Saki Hayashi conseguiu uma cesta de 3, que estava 83 para as japonesas contra 85 das belgas. Com a cesta de 3 no clutch ali da Hayashi, as japonesas passaram na frente, chegaram a 86-85 e as belgas ainda tiveram um arremesso com um dos destaques da partida, que foi a Kim Metsuda. Ela vinha muito bem, com a mão muito quente dos 3 pontos, ela tentou um arremesso de 2, mas que não caiu e então consolidou a derrota da Bélgica, que teve sim essa chance final de passar na frente, mas não conseguiu. Então as japonesas, que não tem nada a ver com isso, seguem, vão para as semifinais, enquanto as belgas voltam para a Europa, voltam para casa, eliminadas dessas Olimpíadas. 3 destaques para as japonesas então. A pivô Maki Takada fez 19 pontos, a ala pivô Yuki Miyazawa, ela fez 21, e a Saki Hayashi, a ala armadora, como a gente falou aqui, ela fez esse game winner praticamente já no clutch, foi muito bem nesse clutch, e ela fez só 9 pontos durante a partida. Ela não teve a mão tão quente, não foi tão acionada como ela vinha sendo nas outras partidas, que ela foi um fator determinante, mas mesmo assim ela conseguiu aí esse game winner para as japonesas, levou as japonesas às semifinais na hora da decisão. E pelo lado das belgas, falamos aqui que a Emma Misiman, ela ia fazer muita diferença, né, para essa partida, e a gente tinha que ver se as japonesas iam conseguir segurá-la. Ela fez 25 pontos e pegou 11 rebotes. Ela foi muito bem também nessa partida, um duplo-duplo para ela. E contou com a que fez o último arremesso, que vinha sendo coadjuvante, mas que nessa partida foi muito protagonista, que foi a Kim Metsuda. Ela fez 24 pontos, pegou 7 rebotes e distribuiu 5 assistências. Como falamos, ela estava com a mão muito quente dos 3. De 11 tentativas dela, dos 3 do perímetro, ela converteu 7, um aproveitamento de 63,6%, um aproveitamento excelente da Kim Metsuda. E por último, mas não menos importante, o jogo entre Espanha e França, 2 seleções europeias, um clássico aí por se dizer. A Espanha acabou perdendo por 64-67 para a França. A França venceu por 67-64. Como a gente vê pela pontuação, não foi o jogo de melhor efetividade, mas que, como um bom clássico, teve muita raça de lado a lado. Pra gente ver como foi parelha essa partida, nos últimos 5 minutos de jogo foram 4 trocas de liderança. Então, uma hora estava a França na frente, outra hora estava a Espanha. Nos últimos 5 minutos, 4 trocas de liderança nos últimos 5 minutos é muita coisa. Foi muito equilibrado esse jogo. Outra coisa que aconteceu faltando 1 minuto e 30 mais ou menos para o final da partida, 1 minuto e meio para o final da partida, as espanholas lideravam ainda por 62-61. Então as francesas conseguiram emplacar uma boa sequência, foram 4 lances livres convertidos de 6 que elas tiveram chance de bater, e elas fizeram também uma bandeja. E nesse meio tempo a Espanha só conseguiu uma bandeja também, um arremesso de 2. Não teve lances livres a seu favor, cometeu um turnover e amassou o aro dos 3 pontos, que foram 2 ou 3 tentativas nesse período, que acabou culminando na classificação da França para as semifinais. Os destaques então ficaram por conta da francesa, a alarmadora Marine Johans, que fez 18 pontos, pegou 5 rebotes e distribuiu 4 assistências. E pelo lado da Espanha, que mesmo derrotada conseguiu ter o seu destaque, na pivô Astou Andor, que fez 16 pontos e pegou 11 rebotes, mais um duplo-duplo para ela na competição. Ela que foi muito bem, ela foi muito decisiva nas outras partidas da Espanha. Acabou não sendo um fator tão decisivo hoje porque faltou aparecer os personagens coadjuvantes, as outras jogadoras, o coletivo da seleção espanhola. Ela fez a mesma quantidade de média que ela vinha fazendo sempre, mas faltou essa parte para
Espanha conseguir ter mais chances. Foi um jogo de muita raça, de muitos erros, como a gente acompanhou. E com isso, definidas as semifinais do feminino. Na madrugada e na manhã da sexta-feira, então a 1h40 da manhã, temos Estados Unidos e Sérvia. A seleção dos Estados Unidos chega novamente como uma das favoritas à medalha. Claro, agora a gente só tem 4 seleções, só uma delas vai ficar sem medalha no final das contas. Vai ser uma grande partida, a Sérvia mostrou muita consistência. A Sérvia, se você for parar para ver as jogadoras da Sérvia, a Sérvia também era favorita contra a China. Mesmo a China tendo passado em primeiro no grupo com 3 vitórias, a Sérvia era ali relativamente favorita contra a própria China. Então são 2 seleções que são muito fortes. Temos 3 opções ofensivas muito boas para os Estados Unidos, como a gente viu nessa última partida. A pivô, a Breanna Stewart, a A'ja Wilson, que nessa partida acabou não aparecendo muito, mas a gente sabe do poder ofensivo dela também. E pelo lado das Sérvias, o coletivo é muito forte, com jogadoras como essa última partida também, com a Brooke, com a Vasic, elas aparecendo como apareceram contra a China nessa última partida. Então temos tudo para ter uma grande partida entre Estados Unidos e Sérvia. E já às 8 da manhã da sexta-feira, teremos a partida que encerra essa fase de semifinais, entre Japão e França. O Japão é aquilo que a gente comentou. Ele vinha tendo o protagonismo da Saki Hayashi, que vinha aparecendo muito bem, vinha convertendo muitos pontos, vinha monopolizando o jogo japonês. Só que nessa partida, ela foi muito bem marcada e ela também não conseguiu converter a mesma média que ela vinha convertendo até então. Então o que aconteceu foi outras jogadoras assumiram o protagonismo nessa seleção japonesa. Mostraram que podem assumir essa carga de arremessos, que podem pontuar tão bem quanto o Japão pontua quando a Saki Hayashi tem liberdade para executar os seus arremessos. Então vai ser uma partida bem interessante de se acompanhar também. Temos do outro lado as francesas que estão comendo quietinhas ali, estão vindo aos pouquinhos, estão conquistando o espaço delas. A Marine Johannes não é a primeira boa partida que ela faz nesses Jogos Olímpicos. Temos que ficar de olho nela, ver o que ela vai fazer também, conseguir distribuir esse jogo no coletivo da França. Ela vai monopolizar os arremessos. Creio que o jogo da França deva ser mais focado nas bolas de 3. As bolas de 2, o Japão vai levar um pouco mais de vantagem. Então vamos também ver o fator Saki Hayashi, que é uma pontuadora excelente e acabou ficando abaixo da média dela nessa última partida contra a Bélgica. Mesmo, claro, tendo acertado o game winner, que foi super importante para chegar a essas semifinais. E agora, então, indo para o final do vídeo, relembramos aqui os jogos que acontecem na madrugada e manhã de amanhã, ou no caso, quinta-feira. À 1h15 da manhã, temos o primeiro jogo das semifinais masculinas entre Estados Unidos e Austrália. A Austrália, que tem 3 jogadores ali da NBA, vem mostrando muita força nesses Jogos Olímpicos, mas tem que ver se vai conseguir bater de frente com esses Estados Unidos do Greg Popovich, que vem montando muito bem, rodando muito bem o elenco, conseguindo as vitórias. Tudo bem que os jogadores não têm tido altas performances individualmente, mas no coletivo os Estados Unidos vêm dando conta do recado e é isso que importa para chegar até a final, para conquistar uma medalha. E às 8 da manhã temos França e Eslovênia. Olha, França vem, como vem comentando aqui, o Nando Decolou, o Rudy Gobert, o Fournier, eles estão jogando muita bola e então vai ser uma partida muito interessante de assistir, porque também do outro lado temos Zoran Dragic, matador, metendo muita bola de 3, fazendo 27 pontos nas quartas de final. E o Luka Doncic, é claro, que é excepcional na parte ofensiva, a gente sabe do potencial dele, ele já deu as credenciais dele nesses Jogos Olímpicos, fazendo uma marca de quase 50 pontos nos jogos, a segunda maior marca da história dos jogos no basquete. Então a gente espera muito dessa partida, vai ser muito legal de acompanhar. E já vale, né, pensar que a gente pode ter uma final entre Eslovênia
e Estados Unidos. Luka Doncic, astro da NBA, capa do 2K, como falamos também, contra os próprios Estados Unidos, contra a base, a sede da NBA ali. Seria interessante demais, seria bacana demais assistir isso, até porque a Eslovênia, ela é campeã do Eurobasket, né? Quando foi o Goran Dragic se aposentou após a conquista do Eurobasket, sendo que o Goran Dragic foi o MVP daquela competição. E agora, sem ele, mesmo sem ele, a Eslovênia vem dando um show nesses jogos até aqui. Vai ser uma partida muito legal de acompanhar. Espero que a Eslovênia consiga os espaços dela para arremesso nos 3 no perímetro, com o Luka Doncic espaçando a quadra, conseguindo infiltrar, mas não arremessando todas, porque tem um defensor de elite protegendo o aro, que é o Rudy Gobert. Do outro lado, vamos ver se vai encaixar o jogo ofensivo do Rudy Gobert, como aconteceu nas quartas de final, e se isso não acontecer, como vai ser o jogo do perímetro. O Fournier vai conseguir matar a bola de 3, o Decolou vai conseguir uma boa partida. Ele não fez um bom jogo nas quartas de final. E você pode também estar conferindo o nosso vídeo de número 10 aqui, para saber qual foi a nossa análise sobre os jogos das semifinais do masculino, que foi uma análise mais completa, mais profunda que eu acabei fazendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso. Deixem o like aqui embaixo, por favor. Se inscrevam no canal, mandem para os seus amigos que também gostam de basquete e um abraço. Tchau, tchau.